Olá, tudo bem? Professora Aline Aurora aqui. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a oração adjetiva. Aí você deve estar pensando assim, professora, já sei oração adjetiva. Mas hoje eu quero falar sobre esse papel semântico da oração adjetiva. E para começar, eu vou colocar aqui algumas frases para nós analisarmos. Calma, eu vou mostrar também como você vai identificar a oração adjetiva. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para que você receba notificação de cada vídeo que eu postar aqui. Então vamos fazer uma análise de algumas frases. Observe aqui essas duas frases. Aparentemente, elas apresentam a mesma informação. Aparentemente. Então, nas duas eu tenho lá, os alunos que estudam português gabaritam a prova. A diferença é que na frase 1, eu não coloquei nenhuma vírgula. Na frase 2, eu coloquei essas vírgulas. Então, vamos lá. Antes de eu falar da importância de se observar a pontuação, vamos tentar aprender como identificar uma oração adjetiva. Bom, como eu falei, ela vai ter o mesmo papel de um adjetivo, certo? Então, vamos lá. Os alunos que estudam português gabaritam a prova. E aí, se eu perguntasse assim, quem é que gabarita a prova? Se você falar os alunos, não. Porque não é qualquer aluno, é qualquer aluno que gabarita a prova? Não, Aline. São os alunos que estudam português. Então, observe que isso aqui tudo, os alunos que estudam português, toda essa informação é o sujeito do segundo verbo. Percebeu? Os alunos que estudam português gabaritam a prova. Beleza. E aí, dentro desse sujeito, eu tenho um substantivo, alunos, que é o núcleo desse sujeito. E como eu falei, não é qualquer aluno. Eu estou especificando aqui, né? Eu estou deixando claro aqui que há uma outra informação. E que outra informação é essa? Que estudam português. Então aqui, essa oração iniciada, vou sublinhar aqui, essa oração iniciada pela palavra que desempenha o papel de um adjetivo, que é caracterizar esse substantivo aqui. Preste atenção nesse detalhe. A oração adjetiva, geralmente, é iniciada por um pronome relativo. Então, você tem aqui esse pronome aqui, vou apagar tudo, Essa palavra aqui se refere a alunos. E aí você já deve ter pensado, eu posso até substituir por os alunos, os quais. Sim, você pode substituir por os quais. Beleza. Então, se a palavra aqui, ela se referir a uma palavra que apareceu anteriormente e substituir, porque você precisa entender o seguinte, o pronome relativo, ele funciona como um elemento de coesão, para evitar a repetição da palavra anterior. Então, ao invés de falar, os alunos estudam português e os alunos gabaritam a prova, eu junto tudo em uma frase só e digo, os alunos que estudam português gabaritam a prova. Certo? Então, vamos lá. Então, voltando àquela informação inicial de que os alunos que estudam português gabaritam a prova, observe que aqui, essa oração que está aqui dentro do sujeito é uma oração subordinada adjetiva. E por que ela se chama oração subordinada adjetiva? Porque ela desempenha o mesmo papel do adjetivo, que é caracterizar. Depois de você identificar a oração adjetiva, você precisa prestar atenção na pontuação. Pode ser vírgula, pode ser travessão, pode ser parênteses. Identificou a pontuação, aí você consegue fazer a classificação completa dessa oração. Observe na primeira frase. Os alunos que estudam português gabaritam a prova, essa oração aqui, adjetiva, não é isolada por nenhuma pontuação. Então, ela vai se chamar oração adjetiva restritiva. Então, deixa eu colocar aqui, restritiva. Sem pontuação, restritiva. Quando você identificar pontuação, e no caso aqui você tem 2 vírgulas, ela vai ser uma oração adjetiva explicativa. Quando é para resolver uma questão de gramática, é fácil. Pontuação explicativa. Sem pontuação, restritiva. Agora,
Por que é importante você saber a diferença entre as duas no que diz respeito ao sentido? Porque às vezes pode ser uma questão de interpretação. E muita gente fala assim pra mim, Aline, eu já até sei identificar a oração. Eu já decorei. Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Mas eu não vejo diferença alguma. Para mim diz a mesma coisa, mas não diz. Então vamos entender o seguinte. Vamos começar pela restritiva. O nome já diz. Se é restritiva, você precisa pensar num conjunto de alunos, certo? Você tem aí vários alunos. Se eu apresento uma ideia restritiva, pensa, é uma parte desse grupo. Não é o grupo todo. O nome já diz, ó, é restrição. Então vamos lá. Aí você tem aqui esses bonequinhos super bem desenhados, são os alunos. Mas se eu quero dizer que é uma ideia restritiva, não são todos esses alunos. É uma parte. Então eu quero dizer que os alunos que estudam português, então é somente esses aqui. Então eu vou colocar aqui a palavrinha só. Então o detalhe é, a partir de hoje, quando você quiser saber o sentido de uma oração adjetiva, você vai acrescentar a palavra só ou a palavra somente. Pode colocar também apenas. Basta colocar uma. Então você já sabe que é só esses aqui. Então você já sabe que, ó, somente esses aqui estudam. Entendeu qual é o sentido da restrição? Agora, a oração adjetiva explicativa já traz uma ideia de totalidade. Se eu tenho um grupo de alunos, né? Novamente aqui, ó, os meus alunos, lindos, bonequinhos maravilhosos, todo mundo bonitinho. E eu uso a pontuação, eu só quero explicar. Eu quero explicar que esses alunos estudam português. E nesse momento que eu explico, eu quero dizer que todos eles, todos estudam português. E todos vão gabaritar. Então, perfeito. Pensa, uma restringe, então é uma parte de um todo, e a outra explica, generaliza, totaliza. Tudo bem até aí? Beleza. Bom, agora vamos entender um outro aspecto importantíssimo, que é identificar essas informações implícitas dentro do texto. Então, se no texto você percebe que há uma oração adjetiva explicativa, quando o autor faz isso aqui, não importa se foi a intenção do autor, tá? A banca tá pouco se lixando se o autor quis dizer aquilo ou não quis. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas e se ele não quis dizer isso? Não interessa. O que importa é que a questão de interpretação ela vai ser feita em cima daquilo que está escrito. Se o autor colocar a pontuação, ele totalizou. Se ele não colocar, ele restringiu. E aí, você precisa saber que a oração adjetiva restritiva, ou seja, nessa primeira frase aqui, ó, na frase número 1, você consegue perceber algumas informações implícitas. Então, marque isso aí que eu vou falar, ó, anota. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela funciona como marcador de inferência, de pressuposição. Ela vai funcionar como uma pista para você identificar os implícitos. Então, quando eu digo assim, ó, os alunos só, eu já sei que aqui, ó, está implícito o só. É isso que você já tem que entender. Está implícito aqui o só. Somente os que estudam português. Então, significa dizer que eu posso fazer algumas deduções. Algumas deduções de que alguns alunos estudam. Sim, alguns estudam, não todos. Se eu colocasse aqui todos estudam português, tá errado. Alguns estudam. Posso dizer assim que alguns não estudam, lembrando que é no estudo português, tá? Não é qualquer matéria. Tem que deixar claro que assim, se falar alguns alunos estudam, tá errado. Tem que especificar aqui, ó, porque na frase eu tenho a especificação. Estudam o quê? Né? Tem o complemento aí do verbo. Estudam o quê? Português. Então, ó, alguns alunos estudam português. E alguns alunos não estudam português. Bom, só aí eu já tenho dois implícitos.
Outro implícito, né? Qual é a outra dedução que eu posso fazer a partir da frase número 1? Que alguns alunos gabaritam a prova. Ou alguns alunos não gabaritam a prova. Entendeu isso? Maravilha. E na segunda frase? Na frase número 2, todos. Não está escrita a palavra todos, mas você pode chegar a essa dedução. Todos os alunos estudam português. Logo, todos os alunos gabaritam a prova. Aqui você consegue colocar o pronome todos. Todos os alunos. Aqui você usa alguns. E aqui você usa todos. Vamos a mais uma frase. Se eu digo, minha irmã que mora no Rio é linda, sem pontuação. Minha irmã que mora no Rio é linda, com pontuação. Bom, você já sabe que esse que é um pronome relativo porque se refere à irmã, ao substantivo irmã. Maravilha. Então, essa oração aqui, que mora no Rio, está desempenhando o mesmo papel de um adjetivo, que é caracterizar um substantivo. Beleza. Então, eu já sei que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Restritiva? Sim. Por quê? Porque não tem pontuação. Então, automaticamente eu já tenho de ler essa frase da seguinte forma. A minha irmã, somente a do Rio, é linda. Ah, então significa que eu consigo identificar alguns implícitos aqui. Quantos implícitos eu consigo? Vamos lá, o primeiro implícito. Tenho mais de uma irmã. Podemos dizer mais o seguinte aqui de implícito. Só uma mora no Rio. Então significa dizer que a outra não mora no Rio. Onde a outra mora? Não sei e nem você pode saber. Por quê, Aline? Porque o texto não me dá informação para eu chegar a essa possibilidade de resposta. Deu para entender? Mas eu tenho certeza de que a outra no Rio não mora. O que mais que eu posso dizer aqui, ó? Só uma é linda. Significa, então, que a outra não é linda. Deu para entender? Maravilha. Se tiver entendido, já comenta aqui. Comenta, fala, nossa, Aline, eu entendi. Porque eu quero saber se você está entendendo. Mas não esqueça, ó, já falei e vou falar de novo. Se inscreva no canal, porque agora eu vou lotar isso aqui de vídeo, com várias dicas bacanas. Então vamos voltar. Deu para entender? Então, na primeira frase, eu consigo identificar informações implícitas. E eu consegui mais de uma informação implícita. Né? Ainda conseguiria outra, ó. A outra irmã não é linda. É porque eu não tenho espaço aqui para escrever, mas coloca aí. A outra irmã não é linda. Combinado? Agora, e na frase de baixo? Na frase de baixo eu não quero passar essas informações. Eu não estou passando todas essas informações implícitas. Eu só estou dizendo que a minha irmã que mora no Rio é linda. Então aqui, ó, observe que eu só quero dizer que ela é moradora do Rio. Eu só quero explicar que ela mora no Rio. Então, na segunda frase, você não pode deduzir, você não pode chegar a determinada conclusão. A Aline tem mais de uma irmã. Não. Por essa frase número 2, a impressão que dá, né, a informação que eu passo é que eu só tenho uma irmã. E eu tô o quê? Caracterizando essa irmã, dizendo que ela é moradora do Rio. Olha a ideia aí do adjetivo, moradora do Rio. Pronto. Então, na segunda frase, você não pode dizer que eu tenho mais de uma irmã. Você não pode dizer que só a do Rio é linda. Não. Essa oração aqui só tem uma única função, explicar que ela mora no Rio. Já a primeira frase, quando eu uso a restritiva, eu quero deixar claro que eu tenho outra irmã, mas eu quero encurtar a minha informação. Porque eu poderia falar assim, eu tenho duas, olha só, eu poderia falar assim, ó, eu tenho duas irmãs, uma mora no Rio, a outra mora na França. Uma é linda, a outra não é. Meu Deus, é muita informação. Quero mandar uma mensagem, estou mandando uma mensagem, assim, minha irmã que mora no Rio é linda, acabou, sem pontuação. É claro que isso você só vai observar na escrita. Na fala, você não tem como saber. Na fala, há necessidade de mais elementos para deixar o texto mais claro. Aí olha o poder da pontuação na escrita. Olha quantas coisas eu deixo de falar só com o uso da pontuação ou não uso da pontuação. Percebeu? Beleza. Agora, vamos ver como isso realmente cai em uma questão de interpretação? Vem comigo. O enunciado diz o seguinte, leia as assertivas abaixo. Os amigos de João, que não sabiam nadar, ficaram apenas olhando o mar. E embaixo, os amigos de João, que não sabiam nadar, ficaram apenas olhando o mar.
Você tem aí as mesmas palavras. O que difere uma frase da outra é a pontuação. Então vamos lá. Aqui você já sabe que esse que é um pronome relativo, porque se refere à palavra amigos. Opa, então, que não sabiam nadar é uma oração adjetiva. Se apareceu pontuação, já sabe que é explicativa. Ideia de totalidade. Aqui ele quer dizer que todos não sabiam nadar, que é a mesma coisa que dizer nenhum sabia nadar. Então todos ficaram apenas olhando o mar. Já a segunda frase, eu tenho uma oração restritiva, pronome relativo. A oração não está sendo isolada por nenhuma pontuação, então aqui eu tenho uma oração restritiva. Aí, qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? Você aqui já vai acrescentar a palavra só. Nessa oração aqui, ó, que não sabiam nadar, você já vai colocar aqui a palavra só. Só esses aqui, só esse grupinho, você tem lá todos os amigos, somente esse grupinho não sabe nadar. Então aqui, alguns não sabem nadar. Na frase 1, todos, ou seja, nenhum. Nenhum sabe nadar. Acabou, já fez a análise. E aí, olha que coisa linda. Assinale a alternativa que se aplica quanto às sentenças acima. Em um, nenhum amigo de João sabia nadar. É a oração que? Explicativa. Se eu digo que todos os amigos não sabiam nadar, é a mesma coisa que dizer que nenhum sabia nadar. E aí a banca brincou aqui com a semântica da oração adjetiva e também com o pronome indefinido. Então aqui eu botei o todos, porque eu quero que você entenda que é a ideia de totalidade. Só que tem uma negativa aqui, ó. Se eu digo todos não sabiam nadar, é a mesma coisa que nenhum amigo sabia nadar. Já achei a resposta. Vamos ver o restante. B de bola. Em nenhuma das assertivas, os amigos de João sabiam nadar. Mentira. Volta aqui. Na frase número 2, alguns não sabiam nadar. Se eu digo que alguns não sabiam nadar, alguns sabem. Eu tenho um grupo, sempre pensando naquela ideia do conjunto, né? Do grupo. Então eu tenho lá os amiguinhos aqui do João. Então se eu digo aqui, ó, somente os que não sabiam nadar, esses dois aqui não sabem nadar. Só esses não sabem nadar. Então significa que esses sabem. Cara, isso é lindo, semântica é lindo. Letra C. Na primeira frase, alguns alunos sabiam nadar. Alguns amigos de João sabiam nadar. Errado. Não. Lembra que a ideia é explicativa? Deixa eu apagar aqui que tá bagunçado. Ó, pontuação, explicação. Aqui, ó, totalidade. Aqui é a ideia de totalidade. Então significa que nenhum sabe nadar. Que é a letra A, que é a nossa resposta. Ok? Então, fora a letra C também. E a letra D? Na frase 2, nenhum amigo de João sabia nadar? Errado. Por quê? Porque aqui é uma restritiva que significa somente esses aqui. Só os que não sabiam nadar ficaram olhando o mar. Os outros sabem nadar. Deu para entender? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido a explicação. E se você realmente gostou e entendeu, curta, deixe seu comentário e compartilhe. Até o próximo vídeo.